Está acontecendo. Mágica tá acontecendo. Aí, foi. Cheguei. Aqui tá... Ah, não, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Espera aí um minuto. E aí, professora? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Nossa super auxiliar de perguntas, que a sua filhona está aí. Ah, legal. Maravilha, tá maravilha. Eu falei, fica aí, ela estava estudando, eu falei, oh, só uma horinha aí, dá uma parada aí nesses estudos aí durante uma horinha para você anotar, porque essas novas digitais influência da educação, não sabe se conversa, não sabe se anota ainda, né? Quem sabe um dia. E mais, eu vou internetar mais aqui, tem algum ajuste aqui no meu computador que não está fazendo aparecer as perguntas aqui ao mesmo tempo. Mas tudo tranquilo, que bom que ela está aí. Então, dou boa tarde, né, para todo mundo que está conosco, as pessoas que puderam estar aqui conosco. Mais uma vez aqui o nosso UESC com a professora Luzi Borges. O tema da gente é universidade, redes sociais digitais e religiosidade. Semana passada, né, a gente teve um bate-papo aqui bastante legal, e a última pergunta, né, que eu deixei aqui para a professora, né, foi sobre o título da sua tese, e na quinta-feira passada você havia respondido, né, para o pessoal que estava aqui conosco sobre como você não prega a sua religião dentro da sala de aula, né? E só para relembrar para as pessoas que estavam aqui na semana passada e, né, para fazer as pessoas que não estavam saberem especificamente sobre o título da tua tese, que foi recém-defendida, né, na UERJ, agora em 2019, #Sou do Axé, redes sociais educativas e o cyberativismo da juventude do terreiro da nação Ijexá. E então, pegando, né, o gancho do título da tese, fazendo, né, perguntas assim, bastante, eu diria, até específicas, né? Antes da gente entrar por perguntas, eu acho que um pouco mais longas, que demandam respostas mais longas. Professora, diz para mim, né, para todo mundo que está aqui conosco, qual é a diferença entre religião e religiosidade? Nossa, é muito difícil. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu queria agradecer mais uma vez, Thalita, o convite, né? E eu fiquei pensando nessa última semana que nos antecedeu, da dificuldade que a gente tem de ouvir os nossos colegas, né? Nós somos de uma universidade que tem mais de 300 professores, maioria com doutorado, maioria com projeto de pesquisa e extensão, mas a gente não dialoga, a gente não se ouve, a gente não ouve o colega, a gente tem atividades que são bacanas sendo desenvolvidas dentro da universidade, mas que isso não transita entre a gente quase não sabe o que o colega faz dentro da universidade. Então, você ter criado essa página, nossa UESC, com essa proposta, né, de articulação, de divulgação, de formação de rede, para além do seu departamento, mas assim, dentro do âmbito da universidade, assim, um projeto bacana, é um projeto potente, e a gente precisa, assim, ouvir os nossos colegas, porque tem muita gente fazendo trabalhos belíssimos dentro da universidade, e a gente quase não ouve falar isso dentro da universidade. Às vezes a gente vai divulgar a minha pesquisa de doutorado, eu já apresentei em Cabo Verde, já apresentei no Peru, apresentei em vários congressos nacionais e internacionais dentro do Brasil, ótimo, aqui no Brasil, e dentro da minha universidade, dentro do meu departamento, às vezes não tem esse lugar de compartilhamento, né? Tanto alguns colegas lá da universidade, do meu departamento... Opa, a gente está com problema de som. Está me ouvindo? Agora sim, agora foi. Melhorou? Com certeza. É que tinha entrado uma ligação do Zap, e aí acabou interrompendo a fala. E aí,
falando assim, seguindo mesmo o que diz o dicionário, né? Se a gente pega lá o dicionário Aurélio sobre o que é religião e o que é religiosidade, religião, né, de religare, né, segundo o dicionário, são caminhos diversos que nos levam a Deus, né? E aí Deus, ele vai ganhar vários nomes dentro das denominações e dentro das instituições religiosas. Então isso é religião. Religião vem de religare. Inclusive, alguns pesquisadores que têm se debruçado sobre pesquisas ancestrais, sobre religiosidade afro-religiosa, eles dizem que, alguns dizem, não todos, mas alguns dizem que o candomblé, por exemplo, ele não se encaixaria nesse conceito de religião, porque ele não quer religar, né? Nós nunca estivemos desligados. Eles defendem a ideia de que a ancestralidade sempre esteve com a gente, estejamos aonde estivermos, né? Em outras religiões, que isso aconteceu muito, né? No candomblé, por uma questão, que coisa bacana, eu estou com a minha aqui no colo e você levantou o seu. A minha hoje está carente e pediu para vir pro colo. Está aqui sentadinha no meu colo. Que massa! Ai, então, religare é um conceito ocidental, não é um conceito africano, e por isso alguns pesquisadores, entre eles o Anderson Flor, lá da UNB, ele vai dizer que o candomblé não é uma religião, mas, acima de tudo, ela não é uma religião ocidental, porque ela não tem essa perspectiva de religar, porque a gente nunca estivemos desligados da nossa religiosidade. É uma defesa dele, né? Mas o conceito em si, defendido pelo Aurélio, né, pelo dicionário, é de que a palavra significa religare. Religiosidade são as práticas culturais que circulam no nosso meio, dentro da sociedade, de uma determinada religião. Aí eu vou dar um exemplo. Natal, a festa natalina, ela se tornou uma festa mundial, né? Chega dezembro, final de novembro, a sociedade, você vai chegar no supermercado, nas lojas, na universidade, nas escolas, vai estar Feliz Natal em tudo quanto é lugar, árvore de Natal, presente de Natal, ceia de Natal. Isso é uma cultura religiosa, judaico-cristã, presente na nossa sociedade. Isso é religiosidade. Então, religiosidade são as práticas culturais de uma determinada religião. Entendeu? Entendi. Aí, professora, ok. Estou pensando aqui profundamente, né? Porque existe com certeza uma diferença entre as duas coisas. Tá, mas... meu primo tá aqui. Opa! Agora ficou baixo a sua. Vocês conseguem me ouvir? Eu virei a câmera aqui, calma. Exato. Eu tô ouvindo bem baixo você. Você tá me ouvindo bem? Super bem, extremamente bem. A sua ficou baixa. Toca aí. Minha filha vai dar uma olhada aqui para ver o que foi. Tá. Eu já apertei, não vai. Opa. Oi. Fala aí para ver se eu te ouço direito. Tá me ouvindo? Ok. Continua baixo. Na verdade, eu acho que eu saí do WhatsApp. Eu fechei o WhatsApp para não dar esses cliques. Acho que sim. Talvez melhore o seu som, não? Mas eu tô te ouvindo. Espero que as outras pessoas te ouçam também, mas... Tá. Não sei se... Então, religiosidade é isso. Religiosidade são práticas culturais que saem do âmbito da religião e entra no cotidiano, entra no consciente, que a gente vai chamar de consciente coletivo. Vai entrar no consciente coletivo como algo comum, mas que não é tão comum porque está presente em uma determinada religião. Por exemplo, nós, candomblecistas, nós não comemoramos o Natal. O Natal não é uma prática cultural, né? Alguns candomblecistas, não estou dizendo também de todos os candomblecistas. Eu, por exemplo, Luzi, sou uma candomblecista que não cultua a Semana Santa, que não cultua a Páscoa, o ovo da Páscoa, o Natal. Então, essas práticas culturais ligadas ao judaísmo cristão não fazem parte da minha casa de axé, né?
Não, eu não posso, enquanto candomblessista, nem enquanto pesquisadora, responder por todas as casas de axé, porque tem uma outra máxima das religiões de matriz africana, por elas serem orais, serem de base orais, mas não serem orais, né? É outra discussão que a gente faz hoje, né? O candomblé, ela é de base oral, mas ela não é totalmente, ela não é uma prática cultural só da oralidade, porque sempre circulou cadernos, escritas, e aí eu gostaria de aproveitar essa fala para falar da Yamarta, que está aqui nos assistindo, que é uma pesquisadora também de educação nos terreiros, e que se debruçou sobre os cadernos de Itã, das crianças e jovens que se iniciam na casa dela, e aí as religiões, e vai fazer também um contraponto a essa ideia de que o candomblé é uma religião eminentemente de base oral. Ela não é de base, ela é de base oral, mas ela não é totalmente oral, porque a escrita sempre circulou no meio da gente. Então, assim, na minha casa, as práticas judaico-cristãs, elas não são seguidas, a gente não segue as práticas judaico-cristãs, mas está presente na sociedade, a gente respeita, né? Sim. Sim. E deixa cada um seguir a sua prática. Tá. Isso. Aí, professora, obrigada, então. Deixa eu voltar, então, um pouco mais para a sua tese, né? Eu pedi ela, você mandou pelo e-mail. E aí eu fui, né, dar uma olhada lá nos capítulos, né, nas partes da sua tese. E eu sou da área da biologia, ecologia, né? Trabalho lá no Departamento de Ciências Biológicas, tem também os nossos colegas lá da biomedicina também. E eu vi uma coisa muito interessante quando eu vi, né, a divisão lá dos capítulos da sua tese. Eu vou ler aqui porque eu achei bastante peculiar, né? Então, os títulos. Primeira rodada de conversa. # Sou afro-religiosa, uma pesquisa tecida no espaço-tempo do terreiro de Candomblé. E todos as outras partes também, né? A senhora fala segunda rodada de conversa, terceira rodada de conversa, né? Por si só, os títulos, eles já são, assim, digamos, relaxados, né? Parece que você está conversando comigo, só que você escreveu aqui, né? E isso imediatamente já me contrastou com as teses, ou com os trabalhos que são feitos dentro da área de exatas, dentro da área das ciências biológicas como um todo, que a gente, e lendo também, né, seus relatos e tudo mais, né? Tudo isso contrasta muito com as áreas de ciências biológicas e exatas, porque nesse pedaço, né, do pessoal no qual eu me incluo, a gente tem a linha, né, do Karl Popper. Então, você tem lá a parte hipotético-dedutiva, onde você observa um determinado fenômeno da natureza, né? Eventualmente, você tem que fazer experimentos para você aceitar ou rejeitar uma hipótese. E isso também já foi outra coisa que, na hora, é engraçado, né? Os títulos são bem diferentes. E ao longo da sua tese, eu não consegui ver claramente, ou tão claramente, né, as hipóteses como a gente tem na outra área de educação, ou de pesquisa, na verdade, né? Como é que você, da área de educação, da área de humanas, né, desenvolve um determinado tema e que me pareceu que você estava imersa, né, no teu ambiente de trabalho, né? Perceba que o que eu quero mostrar assim, para vocês que estão assistindo a gente é que, enquanto pesquisador da área de exatas, de biológicas, ele tenta o tanto quanto possível ser neutro, né, e observar um determinado fenômeno da natureza, eventualmente uma doença, né, de fora, eu vi que você entrou, né? Tão interessante isso. E a tua escrita também, né, é muito assim pessoal,
né? Não é na terceira pessoa. Como é que foi desenvolver, como é que é esse desenvolver da tese, né? Você teve um referencial teórico para você escrever a sua tese? Como é que isso aconteceu? Então, Thalita, meu grande desafio enquanto pesquisadora, eu vou dizer como pesquisadora, foi não abrir mão da candomblessista que eu sou, né? Então, eu não entrei no meu objeto de pesquisa, eu não entrei no meu campo de pesquisa, eu já estava lá. Eu sou uma mulher de terreiro, eu sou uma criança de terreiro, né? Embora eu tenha uma trajetória de negação total da minha religiosidade, por um processo mesmo de violência e de racismo religioso, e alguns problemas familiares. A minha família saiu do candomblé quando eu tinha menos de 2 anos de vida, e eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência nas religiões judaico-cristã. Também circulei entre várias. Gente, lá, alarme aqui disparou, né? Ai, graças a Deus. E aí eu sempre eu digo que não fui eu que escolhi a pesquisa me escolheu. Eu acho que agora não vai dar para falar como é que eu chego no campo de pesquisa, mas assim, a pesquisa foi me escolhendo, foi me levando, as águas foram me levando no campo da pesquisa. Então a minha pesquisa, ela está dentro de uma reivindicação dos movimentos sociais, eu digo isso já no meu... Opa. Já no meu... Minha assistente aqui hoje não tá legal, ela acabou derrubando meu celular. Então, a minha pesquisa, ela me escolhe desde 2006, né, quando eu vou parar na Secretaria de Educação, quando eu percebo que ali tem 32 terreiros que tinham acesso aos projetos e os programas de inclusão digital na Bahia, e aí eu começo a me inquietar, e eu começo a me querer entender o que é que eles fazem com esses telecentros naquele momento, ali em 2006. Aí eu venho para o sul da Bahia, eu conheço a Nação Ijexá, e dentro da Nação Ijexá eu vou observando o crescimento da juventude de terreiro dentro desse espaço. E a minha pesquisa, ela nasce dessa reivindicação. No meu objeto de pesquisa, eu digo que a minha pesquisa é uma pesquisa de escolha ancestral, primeiro, né? Eu diria que não só a escola, mas o Brasil deve isso ao povo negro, as instituições formadoras brasileiras devem ao povo negro o verdadeiro conhecimento da sua história. Né? Quem somos nós? População de 57%, que no processo de construção de conhecimento é sempre colocado como objeto de estudo. Então, eu não sou uma pesquisadora que tinha como objeto de estudo determinado recorte, que tinha um determinado objetivo de pesquisa. Eu sou uma pesquisadora lutando por justiça cognitiva. E nessas águas que me levam ao mundo da pesquisa, eu encontrei o programa de pós-graduação lá do estado do Rio de Janeiro. Quando eu li o programa, tinha lá o Redes, né, que é o programa... o Redes, o Cotidianos Educativos da Nilda Alves. Eu falei, gente, é aqui que eu quero estar, porque lá eu vi que tinha pesquisadoras que trabalhavam com pesquisas outras, com outra possibilidade de escrita dessa pesquisa, porque a tese é um relatório de pesquisa. Então, como é que eu faço um relatório de pesquisa que seja lida pelo meu povo de Axé? Minha juventude negra, meus estudantes das periferias do mundo. Então, a minha escrita tem esse compromisso, né, com quem são os sujeitos que irão ler esse material. A compreensão do campo de pesquisa, ela não é um objeto que eu vou adentrar, que eu vou ser neutra, que eu vou ter que ter o distanciamento, sabe esses recortes que a gente chama de recortes ocidentalizados, criado pela ciência eurocêntrica, que diz que a pesquisa tem que ser neutra. Nenhuma pesquisa é neutra. Nenhuma pesquisa é neutra. E agora, nesse processo que a gente está vivendo agora, do Covid-19, a gente está percebendo a importância da ciência e a importância de uma ciência que seja, acima de tudo, política, politizada e afirmada dentro do seu lugar político. Então, a minha ciência, ela tem um posicionamento político, sim, definido desde o início, desde o objeto de pesquisa, desde o campo de pesquisa. Eu não trabalho com objeto de pesquisa, sim com campo de pesquisa. Na minha tese, eu não escrevo só. A minha tese, se você for ler ela é uma narrativa, por isso roda de conversa. Então, eu tive o maior
cuidado de trabalhar, em vez de capítulos teóricos, eu trago a gramática do terreiro para a tese. Esse era o meu grande desafio. Como eu trago para a minha tese, porque assim, eu vivo dentro do terreiro, eu sei como é que se dá os processos de aprendizagem dentro do terreiro, como os conhecimentos são circulados, quais são as metodologias e as epistemologias que circulam lá, mas como é que eu trago isso para a tese, sem abrir mão do rigor científico, porque a gente não abre mão disso enquanto pesquisadora, do rigor científico, do posicionamento político, e de uma escrita que caibam a todo, que não seja uma escrita verticalizada nem ocidentalizada. E aí o grupo Cotidianos, lá do Proped, ele me dá esse lugar de escrita. A Nilda Alves defende uma pesquisa que seja transgressora, subversiva, que seja literária, que a gente consiga fazer uma literaciência, tem um termo que ela usa, né? Literalizar a ciência, que compreenda esses espaços, e aí a gente vai chamar o terreiro de rede educativa, vai chamar não, é uma rede educativa, né? Fazer justiça a essa rede educativa. Então, reconhecimento de que os movimentos sociais, as comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, os terreiros de candomblé, as favelas, as periferias, são potências potências, né, científicas e pedagógicas que são capazes de produzir os seus conhecimentos, e esses sujeitos eles serão protagonistas do conhecimento. Então, a minha tese, do primeiro capítulo ao último capítulo, eu não tenho um capítulo teórico e um capítulo de análise de dado. É um diálogo, é uma conversa entre os pesquisadores ocidentais, porque enquanto pesquisadora eu tenho que fazer, tem uma fala que eu gosto muito, que é uma fala também no terreiro, né? A gente não joga fora o balde, a água e a criança, né? Alguma coisa a gente precisa estar aproveitando. Então, eu precisava dar conta, eu tinha que trazer meu título, mas eu também teria que fazer justiça cognitiva. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um diálogo cruzado, né? A partir da gramática do terreiro, a pesquisa ocidentalizada, assim, porque os autores ocidentais, eles também têm a sua importância, inclusive para a gente não abre mão disso, e dos conhecimentos, sobretudo dos conhecimentos de mulheres negras, de homens negros, que pouco aparecem em pesquisa, sobretudo na área de comunicação. Na minha fala também, tanto os jovens de terreiro, que seriam numa pesquisa ocidentalizada, os sujeitos da pesquisa, eles são tão interlocutores científicos quanto os grandes pesquisadores. Então, eles estão dialogando de uma forma ali, numa roda de conversa mesmo, numa perspectiva circular mesmo, de produção do conhecimento. Então, para mim foi um desafio grande. A sorte é que eu consegui aí por isso que eu te digo que é a pesquisa que vai me escolhendo ao longo da caminhada, né? Então, o meu orientador, ele tinha essa compreensão também do que era uma pesquisa com os cotidianos, tem uma compreensão do que é uma pesquisa decolonial, tem compreensão do que é uma pesquisa e do que é a gramática do terreiro. Então, a felicidade de produzir essa pesquisa foi um encontro com o grupo, tanto o grupo lá do cotidiano, como depois, né, o meu orientador, porque sem um orientador você não vai para lugar nenhum, né? Então, o meu orientador também é de terreiro, então isso ajudou muito na produção da tese. Tá. Mas então um pouco mais, né, sobre os aspectos que você abordou nos teus objetivos, né? E um pouco sobre antirracismo, né? Um dos objetivos específicos da tua tese é analisar como a pedagogia Nagô colabora para uma educação antirracista a partir da afrovisualidade na cultura. Aí eu te pergunto, Luzes, existem tantas religiões, né, hoje em dia, aqui no Brasil, dezenas. Como é que isso é feito dentro da pedagogia Nagô? Isso quer dizer, né, uma cultura antirracista. Como é que isso é feito? Eu não te ouvi, tem como tu repetir? Lola latiu bem na hora. Ok. Um dos objetivos da tua tese, os objetivos específicos, é o seguinte: analisar como... Não só o final, só a pergunta que eu não ouvi. A pergunta final. Okay.
como é que isso é feito? Como é que a educação antirracista é feita dentro da pedagogia Nagô, né? Se hoje em dia no Brasil a gente tem dezenas de religiões, como é que isso é, né, feito? Sim. Dentro do... A pedagogia Nagô, ela já foi bastante escrita, né? A gente tem, assim, eu chego depois, né? Eu sou a Bian, já te falei a semana passada, eu sou a Bian ainda nesse mundo acadêmico, a discussão das religiões afro-religiosas, mas a gente tem a Marialva Siqueira lá no departamento de letra, que ela fala da pedagogia pelo silêncio, e ela está falando também dessa pedagogia Nagô, desses saberes e fazeres dentro dos terreiros de candomblé. A Wanda Machado lá, que por sinal é uma referência a nível internacional, porque o Opô Funjal e Leopô Funjal, lá de Mãe Estela, de Oxóssi, em Salvador, que é nossa ancestral agora Mãe Estela, né? Já tem a sucessora dela. Tem a escola, é a única escola mesmo, escola institucional dentro de um terreiro hoje no Brasil. Ela já vem escrevendo sobre a pedagogia Nagô. Ele tem tem um livro da Wanda Machado que é Pele da Cor da Noite, né? Ela está falando um pouco dessa pedagogia Nagô. E vários, a Marta, o Luiz Rufino com pedagogia da Encruzilhada. Então tem uma galera aí já discutindo e escrevendo, na verdade, esses processos pedagógicos de produção de conhecimento no que a gente chama de espaços outros, né? Para mim, hoje, a importância da compreensão de que os terreiros, ele tem uma pedagogia Nagô, ele tem uma produção de conhecimento que foi há mais de 300 séculos, né? Aí guardado a 7 chaves e por cima dessas 7 chaves muito sangue negro, né? Foi derramado muito sangue de nossos descendentes africanos foram derramados para que hoje a gente pudesse falar de pedagogia Nagô. Então, para mim, a importância da discussão e da compreensão de que os terreiros, eles são redes educativas, são produção de conhecimentos antirracista, é a compreensão, e aí você fala um pouco da afrovisualidade, é a compreensão de que nós somos produtores de conhecimento, né? A compreensão de que existe modos de vida, de produção de vida, de produção de sentido de vida dentro desses espaços que vão além do que a educação brasileira hegemônica considera e legitima como conhecimento legítimo conhecimento científico. A discussão também está amparada na Lei 10.639, de 2003, que vem reivindicando o direito de um currículo que seja antirracista. O que é um currículo antirracista? É um currículo que traga a história dos afro-indígenas, né, que a gente também depois vai encontrar a 11.645 em 2008, também reivindicando o direito da discussão afro-indígena nas escolas, de trazer os sujeitos dessa história, do reconhecimento das práticas culturais presentes dentro dos terreiros, presente dentro dos movimentos sociais, presente dentro da aldeia indígena, a compreensão de mundo que esses sujeitos trazem, a compreensão de que muitos conhecimentos que hoje são considerados ocidentalizados foram anteriormente africanos, né? Houve aí o que a gente vai chamar de apropriação cultural dos conhecimentos africanos, né? Se tirou deles a perspectiva da africanidade dentro desses conhecimentos e se colocou como conhecimento ocidentalizado. Então, muito que o Ocidente tem hoje de conhecimento reconhecido como legítimo foram conhecimentos produzidos dentro do continente africano ou dentro do nossos espaços, né? Dentro aqui nas Américas, né? Uhum. Então, é essa compreensão de que, e aí se você vai para a educação básica, por exemplo, as crianças negras, elas têm pouca forma, eles não conhecem quem é Dandara, não conhecem quem é o Zumbi do Palmari, não conhece quem é, por exemplo, Mãe Estela, quem foram as mulheres de Acarajé que durante a ditadura militar lutaram
e guardavam, né, os jovens, os estudantes nos grandes centros, eram centro de refúgio da juventude que estava lutando pela redemocratização do país, e ali os grandes terreiros estavam ali lado a lado, e pouco se fala sobre isso. Os processos de resistência do nosso povo, que aí é uma outra aposta nossa, né, a não romantização da libertação dos escravos lá, de que foi a princesa Isabel que libertou os escravos, e sim um reconhecimento da luta de resistência do povo negro desde Zumbi dos Palmares, né, desde 1635, por aí. Então, a perspectiva das economias que são produzidas dentro dos terreiros, que pouco se fala. Como é que a gente vai falar? Hoje eu ouço muito falar em empreendedorismo criativo. Os terreiros de candomblé sempre fizeram isso, sempre foram criativos, sempre produziram economias solidárias dentro dos terreiros, mas pouco se fala, porque a gente vive nesse processo de discriminação racial, de violência, e de produção de violência, e também de negação e invisibilidade de quem nós somos. E aí eu não sei se aqui ainda tem um tempo para falar sobre isso, eu queria falar sobre a afrovisualidade. Então, guarda a nota, porque eu tenho outras duas perguntas para você. Tá? Tá. Anota, senão a gente perde o fio aqui. Ok? Então vamos para uma outra pergunta, tá? Que vai nessa coisa do cyberativismo, já que novamente, né, a gente tem guerras e bolhas, né? Hoje em dia na internet. E isso é muito louco, né? A gente assiste o filme da Matrix há alguns anos atrás e, eventualmente, de vez em quando, a gente vê o que está acontecendo por aí afora. Eu, particularmente, me sinto numa Matrix, né? Com várias bolhas. Você, Luzi, é a favor do cyberativismo realizado por muçulmanos, dezenas de vertentes cristãs que existem hoje em dia, de judeus? Você é a favor desse cyberativismo também realizado por isso? Essa resposta está lá no quarto capítulo da minha tese. Eu vou até puxar aqui rapidinho, porque eu sou péssima para gravar dados estatísticos, mas eu vou dar uma olhada aqui rapidinho para te responder isso de uma forma com dados, né? Interessante, porque em pesquisa a gente precisa ser assertiva, né? Não dá para você dizer a favor ou contra sem ter um posicionamento, para além do posicionamento político, o posicionamento crítico e a realidade que a gente se insere, né? No quarto capítulo da minha tese, que eu vou estar falando sobre a grande questão, né, da minha pesquisa, que é o ciberativismo da juventude de terreiro. Por que é que a juventude de terreiro ela está cada vez mais disputando narrativas, sobretudo narrativas digitais, dentro das redes sociais, né? E aí a gente vai de novo na redundância, né? As narrativas digitais. Porque, segundo os dados, né, lá daquele Disque 100, existe o Disque 100, que é o Disque Denúncia, lá do Ministério dos Direitos Humanos, em que as pessoas ligam, né, para fazer as suas denúncias. E sobre a questão da intolerância religiosa, no Brasil, em 2017, eu termino minha tese em 2019, e aí eu trago eu até já dei uma olhada para ver se eles tinham dados mais atuais, mas não encontrei dados mais atuais. Então, segundo o Disque 100 lá do Ministério dos Direitos Humanos, que agora me parece que é uma secretaria, né, deixou de ser ministério, que era lá junto com o Ministério o Ministério das Relações Étnico-Raciais, da Mulher e dos Direitos Humanos. Agora virou uma secretaria nesse governo, né, que não está nem aí para as questões sociais. Vamos lá para os dados. Ele apresenta os dados ele apresenta o quantitativo de pessoas e de religiões que são vítimas da intolerância religiosa, e aí a gente vai, eu estou discutindo isso na minha tese, né, o conceito de intolerância, o conceito de tolerância e o conceito de racismo religioso. E ele vai trazer um dado que 70% das denúncias, porque aí a gente está falando de quem tem coragem de denunciar. Nós sabemos que muita gente sofre intolerância religiosa, é vítima do racismo religioso, mas não tem
coragem de denunciar a velha máxima do brasileiro do deixa pra lá, né? E 70% dessas denúncias, e aí ele vai trazer um gráfico, eu não encontrei o gráfico aqui, ele vai trazer o gráfico de 2010 e de 2016, ele apresenta o quantitativo do aumento dessas denúncias de 2010 para 2017, e mais de 70% das denúncias que sofrem, que foi vítima de intolerância religiosa, são as religiões de matriz africana, e aí ele vai traçar quem são as religiões, o candomblé, a umbanda, são os que mais sofrem da intolerância religiosa. Então, deixa eu só fazer uma pequena parte aí. 1, para você repetir o número, e 2, só para eu me certificar de que realmente esse número de denúncia é para todas as pessoas de todas as religiões. Como? O Disque 100? Isso, exato. Qualquer pessoa que seja, por exemplo, muçulmana, que seja budista, se ela sofrer uma intolerância religiosa, ela pode ligar para o Disque 100. É assim que funciona? Sim. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100. No governo anterior, poderia. Agora eu não sei como é que eles estão fazendo com esses dados. Eu não testei para ver. Pula essa parte. Vamos lembrar que a gente está vivendo um outro cenário, né? Então tá aqui, o mapa da violência de 2016, né? Ele vai apresentar aqui 62,3% das pessoas que denunciavam que serem vítimas da intolerância religiosa eram pessoas das religiões de matriz africana. Tá. Das religiões dos muçulmanos e das religiões cristã, por exemplo, não tinha nem denúncia, né? Muçulmano, sim. E aí teve um outro dado que eu achei interessante, que era de que a maioria das pessoas que sofriam a violência religiosa estavam nos grandes centros. Aí eu fico perguntando se é porque sofria ou se é porque tinha mais acesso à denúncia. A gente sabe que quem está nos grandes centros tem mais acesso, né, tem mais consciência dos seus direitos, e aí vai lutar pelos seus direitos e aí vai fazer a denúncia. Sim. Então, assim, sobre o ativismo, os ativismos, eles nascem das insatisfações, das violências que os sujeitos no qual está imerso essa violência vai fazer a sua denúncia, vai fazer, porque o ativismo, ou o ciberativismo, ele é de denúncia, né? Primeiro ele é de denúncia, então você vai encontrar na sua bolha ou nas suas redes sociais várias pessoas fazendo denúncia, que está sofrendo violência doméstica, que foi vítima de gordofobia, foi vítima de LGBTfobia. A juventude de terreiro vai falar das violências que sofre com racismo religioso. Então, o ciberativismo, ele nasce das violências cotidianas, que os sujeitos querem dar um chega a isso tudo. Esse é o primeiro movimento do ciberativismo. O segundo movimento do ciberativismo que é de luta. O que é que a gente vai fazer? Ok, a gente sofreu, e agora? Então, aí a gente vai encontrar várias campanhas nas redes sociais digitais, vários atos políticos que a gente vai chamar a hashtag, por exemplo, se você pega a hashtag lá, sou do axé, respeito já, você vai ser levada a uma imagem de alguém que está contando algum relato de que foi violentado no ônibus, o motorista do ônibus não deixou ele entrar no ônibus, ou de um jovem que foi para estava de preceito da religião, foi de branco para o fórum, e aí estava com a capezinha, né, com a boinazinha na cabeça, que não podia ficar, que é uma das orientações, isso aí eu estou falando de doutrina, de práticas religiosas, mas assim, quando é iniciado, você não pode andar com a cabeça descoberta durante determinado período. E um jovem advogado que trabalhava no Fórum de Salvador, quando ele chega no fórum, ele é barrado pelo segurança com o argumento de que ele não poderia entrar é o capezinho que chama? Aquele IPT? A boinazinha que os ogãs usam quando eles estão de preceito. Depois a gente lembra até o final. A gente não vê, por exemplo, Thalita, uma freira tirar o hábito porque ela está passando pelo assessor do aeroporto ou pelo fórum. Ninguém manda uma freira tirar o hábito, né? A minha pergunta... Equeté. O nome da boinazinha que os ogãs usam é Equeté. Lembrou. Mas a minha pergunta... Então, assim, para mim... Tentando responder a tua pergunta, para mim, o ciberativismo,
é um direito de todos. Todos têm o direito de reivindicar pelo direito de existir e pelo direito de lutar pela sua existência. Isso é a Constituição brasileira dá, e eu respeito o direito de todos, sobretudo da maioria que sofre a violência. Então, o homem só vai sofrer de feminicídio se o homem sofre não é feminicídio, é hominicídio, né? Se o homem sofre de hominicídio, esses dados aumentam, que os homens em casa, agora com Covid-19, morreram mais que as mulheres, aí a gente vai ter grandes tuitaços, grandes hashtags subindo, chega de hominicídio. Aí o ciberativismo será justificado, porque os dados de violência para esse determinado grupo aumentou. Né? Então, assim, do ponto de vista do direito, todos têm o direito e está resguardado pela Constituição. Agora, do ponto ético desse direito, aí a gente precisa discutir quem morre mais no Brasil da violência. Eu não conheço, por exemplo, se você conhecer, você me fala, mas eu sei, por exemplo, de Mãe Gilda, que morreu após a Igreja Universal atacar o seu terreiro em Salvador, queimar o seu terreiro, e ela morreu depois com problema, meses depois ela vem a óbito, né? Ela tinha problema de coração, e aí isso acelerou. Então a gente tem casos aqui no sul da Bahia de pai de santo que foi morto dentro do seu terreiro, o Riquelme, na Casa do Mensageiro, em Salvador, no início desse ano, teve o seu terreiro invadido, e com arma na cabeça para todos os filhos. Então, se o número de igrejas evangélicas, se o número de igrejas católicas aumenta, e o povo de Deus, né, o povo santo, quer fazer uma caminhada, quer fazer tuitaço, pedindo chega de violência, sim, é justificável, porque os dados de violência só aumenta para esse determinado grupo. Então, assim, do ponto de vista constitucional, ok, todo mundo tem direito. Sim. E aí, Luz, eu queria, né, te perguntar uma última coisa. Depois você faz a última pergunta que você deve ter anotado aí. Mas veja só, primeiro que eu fico super feliz, né, de você ter assim, parabenizado, né, esse projeto que a gente tem. O projeto, na verdade, do nosso UESC, ele realmente nasceu para mostrar as diferentes atividades que existem dentro da universidade, porque o povo em geral não conhece qual é o nosso dia a dia, não conhece o teu trabalho, eu não conheci o seu trabalho, né? E isso, através dos anos, me incomodou e por N razões eu pensei nesse projeto, né? Junto a algumas colegas minhas e tenho o apoio lá do MIT e tal. E hoje em dia a gente tem pessoas que são lá de Moçambique, que estão seguindo a gente tem quase 2.500 pessoas que seguem a gente, eu fico assim feliz, não é para me mostrar, eu, né, me descobri como uma pessoa que tem um pouco de desprendimento para falar com outros, para perguntar, para encher o saco do pesquisador, que normalmente é uma pessoa mais, digamos assim, internalizada, né? Às vezes até envergonhado de mostrar o trabalho que é massa que o cara faz, e aí ele é tão concentrado que ele precisa, né, é como se fosse um fio condutor para mostrar coisas super legais que ele faz. E o teu trabalho, eu acho que ele vai por uma vertente assim de limite, né, entre o extremamente objetivo, né, cartesiano às vezes, para o religioso, que é outro departamento, né? Você faz essa ponte. E aí, nesse Brasil que a gente vive, que está uma loucura, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para todo mundo. Branco, preto, chinês, o cara que, sei lá, comercializa a prancha de surf, o professor, né, que estudou anos, nós que estudamos literalmente anos para ter uma educação um pouco mais formal e eventualmente informal, não informal, né, mas não formal, e você fazer com que esse conhecimento esteja disponível, independente disso tudo, qual é a tua
mensagem para esse povo tão variado, né, que segue a gente aqui? Preto, branco, muçulmano, cristão, do axé, né? Tem o pessoal que é ateu também, né? Diga-se de passagem, que eu tenho vários colegas ateus mesmo. Qual é a mensagem positiva que você deixa aqui? Enquanto você falava, eu fiquei pensando do quanto foi difícil para mim fazer a minha tese. Não foi fácil para mim fazer a tese. Em 2016, quando eu estava no meio da tese, uma menina de 11 anos que saía do seu terreiro e estava indo para casa, ela estava vestida de iaô, né, com a sua roupa branca, fios de conta, cabeça amarrada. Ela foi apedrejada, né, no trajeto entre o terreiro e a sua casa. Naquele mesmo ano, minha filha tinha sido iniciada. Eu tenho uma filha que foi iniciada com 10 anos no candomblé. E aí a menina tinha quase a idade da minha filha. E eu fiquei o tempo todo me perguntando, poderia ter sido a minha filha? Falar de diversidade, falar de racismo religioso, falar de candomblé, é falar de respeito à vida, né? E eu sempre digo quando essa menina foi violentada, esse é o ápice da violência contra o povo de Axé. É o ápice, né? Arrumar a pedra na cabeça dessa menina. Antes de arrumar a pedra na cabeça dela, os olhares do dia a dia já violentou. Que é uma outra discussão que eu faço, que é da pedagogia do olhar. Como é que você olha para o outro quando você encontra o outro no corredor da sua instituição? Qual é o olhar que você faz? Né? Como é o teu olhar é acolhedor? O teu olhar é respeitoso? Porque a gente fala de tolerância religiosa, eu tolero, eu respeito, mas o respeito e a tolerância, eu estou discutindo isso também no final da minha tese, ela vem sempre com um porém, com um mais. Eu respeito, mas eu não chamo para o aniversário da minha filha. Eu respeito, mas ela não faz parte do meu grupo de amigos. Eu tenho até uma amiga candomblessista, é a fala de algumas colegas quando ela está no seu grupo de iguais, né? Então, como é que eu respeito a diversidade? Como é que eu respeito os diferentes? Sim. Amando esse diferente, né? A gente quer um respeito que seja um respeito por falta de uma palavra melhor. A gente ainda não encontrou, enquanto povo de Axé, a gente ainda não encontrou uma palavra melhor que vá para além do respeito, né? Que respeite amando, acolhendo. Eu já tive a possibilidade de viver no meu cotidiano educativo, seja dentro da universidade, seja onde eu transitei, de um olhar acolhedor, de eu estar de branco na rua numa sexta-feira e uma outra pessoa me olhar e me acolher no seu olhar. Por sinal, hoje ela é meu pai, né? Eu nem sonhava que um dia eu ia chegar ao Ijexá, e hoje ele é meu pai, ele é Ogã, ele é irmão de santo de minha mãe de santo, que é mãe da Arabia, aqui do terreiro Ileaxé, o Mopondá, lá de Ijexá, aqui no sul da Bahia, no Banco da Vitória. E anos depois a gente se reencontrou, né? Já dentro da religião. Todo mundo, e aí eu concordo contigo, até o agnóstico, até o ateu acredita em alguma coisa, né? Dizer que não acredita em nada é muita coisa. Até o ateu e até o agnóstico acreditam em alguma coisa. Ele acredita que não acredita, então já acredita em alguma coisa. Então a minha mensagem é essa, gente. Mais amor, por favor. Respeito pra gente é pouco. Porque dizer que respeita, mas não acolhe, não cuida. Mais amor, por favor, e mais conhecimento. Só tem uma palavra que eu sempre digo para os meus alunos, tem uma palavra que está na Bíblia, mas que é apropriação cultural, porque ela não é cristã, ela é africana, mas não é cristã, né? Apesar de Jesus também ser um africano, né? Tem uma palavra que está lá, que é dos povos originários da África, né? Os povos antes do processo de cristianismo, nesse cristianismo que a gente conhece aqui na América, que diz, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Essa palavra é provérbio africano, dos africanos que não são cristãos, dos africanos originários daquele continente. Então, só o conhecimento pode transformar o ser humano. E aí, que conhecimento é esse? Um conhecimento, para além do conhecimento ocidentalizado, você lê um livro europeu, lê um livro africano, pede ao teu professor um livro africano,
né? A gente está nessa luta contra o epistemicídio, né? Ah, tem alguém da biologia que fez uma pesquisa biológica muito bacana e tal. Quais são as bases epistemológicas dessa ciência? É uma ciência ocidentalizada, judaico-cristã, e os africanos também não produziram ciência. A primeira célula, a primeira célula-tronco que a gente conhece, ela é africana, né? O processo como é que chama? Das múmias, né? Dos processos das células. Oi? Mumificação? Você quer dar? Mumificação não é europeia, é africana. As pirâmides não são europeias. Então, toda a ciência que a gente tem hoje dentro da universidade é uma ciência africana. E a gente não fala sobre isso. A gente não dá nome. Quando é um europeu, a gente enche a boca, a gente chega a virar a cabeça para falar dele com toda a propriedade. Quando é um africano que está fazendo a pesquisa, a gente deixa como ciência menor. A gente não reconhece. Então, assim, que respeito é esse que a gente fala? Que diversidade é essa que a gente tanto prega? Seja dentro ou fora das instituições evangélicas, cristãs, afro-religiosa, dentro das instituições governamentais, porque aí a gente tem lá a cruz na Câmara de Vereador, a gente tem uma cruz na prefeitura, a gente tem cruz na universidade, mas na hora que a gente vai falar de Exu, quem é Exu? Né? E aí eu recebi ontem, né, um meme que falava sobre exatamente isso, né? Por que é que o meme era engraçado? 5 minutos, hein? Que tá acabando. Pra fechar, né? Vai. Então, assim, de que se usar o lockdown para o Brasil, ninguém iria entender, mas se disser que é trancar a rua, até os crentes não vão sair de casa. Por que os crentes não vão sair de casa? E por que ninguém vai sair de casa se Exu é o dono do caminho, se é ele que prepara o caminho, né? Se essa é a divindade das comunicações, é a divindade dos caminhos. Ele prepara. Se Exu está na rua, que bom, que maravilha. Então eu posso sair, sim, porque a rua está protegida. É o contrário. Dentro dos terreiros de candomblé, Exu não mete medo a ninguém. Muito pelo contrário, ele protege, ele prepara os caminhos e deixa a gente livre. Então, usar uma religião, como é que chama? Uma divindade das religiões de matriz africana para propagar o medo, o terror, o ódio na humanidade, nas outras pessoas, é muito desumano ainda, né? Então, a minha palavra seria de mais respeito e mais amor, por favor, e menos violência, que a gente estude mais, que a gente leia mais, leia sobre os nossos, e aí esse recado é para o meu povo de casa, né, também, né? De casa, eu estou falando dos terreiros de candomblé, tem muita coisa que a gente também não sabe, e a gente precisa ler, a gente precisa, sim, estudar. Sim. E também para os outros, antes de julgar, que a gente pergunte ao outro, né? Antes de julgar que uma determinada religião, ela leva para o religare, né? Uma determinada religião me religa ao sagrado, a Deus, e uma outra vai me religar a uma outra divindade que não é considerada do bem, é muita falta de amor e de respeito à humanidade de cada um. E é muita falta de conhecimento, né? Também. Conhecer é horrível. E aí você tem os estereótipos mais e mais e mais multiplicados e utilizados hoje em dia das maneiras mais loucas possíveis e que definitivamente não são boas para a humanidade, né? Definitivamente a gente, ao invés de criar uma coisa boa, a gente incentiva o ódio, a gente incentiva o racismo, a gente incentiva a divisão das pessoas. Então, Luz, você tem mais alguma coisa a dizer? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Sim. Eu gostaria de agradecer o pessoal que está aqui com a gente até agora, né? Tem muitos comentários, muitos elogios, muita gente que eu conheço aqui. E a Marta está aqui, a Amanda Dinga está aqui, Miriam. Nem vou dizer que é minha irmã, a Zucula entrou agora. A gente está ouvindo mais os elogios, né? O debate é interessante, grande aprendizagem para mim, a gente precisa aprender, né? Acho que a função da universidade, a nossa função aqui é essa, né? De compartilhar o que a gente vem aprendendo. A minha função é essa, é compartilhar dentro da universidade, nos lugares onde eu circulo, um pouco que eu aprendo com a juventude de terreiro, eu aprendo muito com eles,
né? Aprendo muito também com os meus colegas pesquisadores da área, tanto da área de educação, como na área de comunicação, como na área de sociologia, de antropologia. E toda a filosofia africana tem me ajudado muito a compreender essa produção de conhecimento para além, né, do Ocidente, né, mais o Sul, dialogando com as pessoas que estão aqui mais próximo. Então, agradeço a todos. E a gente está aqui pedindo, minha filha está pedindo, mãe, pede para ela deixar salva para a gente assistir depois, pede para ficar salva. Super grata pela tua presença aqui. O nosso UESC está aberto, né, para as várias iniciativas da universidade, diferentes departamentos, por favor, venham, né, não sejam tão tímidos, mostrem o seu trabalho. Uma aula legal, cara, é uma aula bem dada, né? E eu acho que vai desde essas iniciativas que parecem bobas, mas não são, até o teu trabalho altamente complexo, demanda tempo, essa coisa toda, tá? Agradeço a todo mundo que esteve aqui, super grata, Luzi. Um beijo, seguidores. Beijo. Eu que agradeço a você mais uma vez, viu? Gratidão mesmo por esse momento, por essa partilha, por essa tarde maravilhosa. E mais uma vez, gente, fique em casa, pelo amor de Deus. O vírus está se expandindo aqui na nossa região. O caso está sério, seríssimo. Então, o nosso pedido é esse. Aproveite que estão em casa. Dá uma olhada no site, joga lá no Google Filosofia Africana, tem uma página que o Anderson Flor criou lá da UNB, com vários artigos, vários livros sobre filosofia africana. Tem uma galera da biologia que está estudando as folhas que circulam nos terreiros, a medicina ancestral, os conhecimentos das folhas ancestrais e o ensino da biologia. Estão estudando também a questão dos alimentos, quais são os alimentos que foram preservados e são ainda hoje compartilhados dentro dos terreiros do candomblé e que pode ajudar a pensar, né? Então, tem muita coisa interessante aí acontecendo que a gente pode estar aproveitando. Um beijo, pessoal. Beijo, meu bem. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Até mais. Tchau, tchau.